Pessoal, muito boa tarde. Antes de tudo, queria agradecer à Abimed, na pessoa do Márcio, pelo convite para estar aqui em nome do Inmetro. Agradeço também pela parceria com o Juliano e também com a Paula. Que alegria estar aqui e poder participar desse momento com vocês. Eu acho que eu queria começar com um spoiler que o Márcio já deu, né? Só para dizer que ontem nós tivemos a publicação da consulta pública dos requisitos gerais de certificação de produtos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa temática, tentar ajudá-los, aqueles que não conhecem, quem já conhece, a aprofundar essa compreensão, de uma oportunidade de melhorias que a gente está tendo a partir dessa consulta pública, envolvendo, então, esse requisito geral que impacta todos os ACs da nossa cartela do Inmetro, inclusive aqueles relacionados com a área de saúde, eletromédicos e por aí vai. Então, eu queria, antes de tudo, apresentar rapidamente para vocês um pouquinho da instituição, né? Eu sei que todo mundo conhece bem o Inmetro, mas o Inmetro é uma instituição com muitas competências diferentes. E, geralmente, a gente conhece mais com a relação da conformidade, mas só para lembrar que a gente tem toda a questão da rastreabilidade metrológica, o Inmetro é o guardião dos padrões de medida que circulam no país. Inclusive, no dia 20 de maio, completou-se 150 anos da Convenção Metro, que foi lá em 1875. Está acontecendo agora um evento em Paris, inclusive relacionado com a temática. A gente também tem uma área de divulgação científica em metrologia, a DINCE, Metrologia Científica e Metrologia Aplicadas à Vida. Nós temos uma outra área importante que tem a ver com relações internacionais, nós somos o ponto focal também para questões de OMC. Além disso, a gente tem um papel de acreditação e, sim, duas autoridades regulamentadoras, uma delas voltada para a metrologia legal, instrumentos de medição, produtos pré-embalados. Agora mesmo estava circulando aqui na feira e verificando se os instrumentos de medição estavam com o selo do Inmetro. O pessoal ficou meio assustado assim e tal, mas eu estava ali olhando e esses instrumentos todos têm que passar por uma avaliação da metrologia legal. E, além disso, temos a área de avaliação da conformidade, que a gente é autoridade também para a segurança de produtos e serviços. Então, eu queria focar um pouco a minha fala sobre esse papel e como é que o RGCP conversa com essa área de atuação nossa. Na minha segunda palestra, eu vou tentar apresentar um pouco melhor alguns outros papéis que também são importantes para essa dimensão da regulamentação. Então, a primeira coisa é lembrar aí nossos objetivos regulatórios, à luz da Lei 9933. Então, lá, né, segurança, proteção da vida e da saúde humana, proteção do meio ambiente, e prevenção também de práticas enganosas de comércio. E aí a gente tem alguns objetivos muito claros na nossa competência legal regulatória, que é prover segurança, a proteção da vida e do meio ambiente, também a prevenção dessas práticas. A minha área, a área da qual eu sou o chefe, é a DIREC, ou DIREC, como você quiser, há uma discussão interminável na minha equipe sobre a maneira de se referir à divisão, mas o fato é que nós temos essas 4 grandes áreas de atuação, a desenvolver e aperfeiçoar medidas regulatórias como esquemas de avaliação da conformidade, classificação de riscos de produtos também, há um decreto da Lei de Liberdade Econômica 10178 que fala sobre isso. A gente também está com a área de análise de impacto regulatório e avaliação de resultado regulatório, o decreto 10411, e também assessoramos aí a avaliação da conformidade para outros órgãos, instituições públicas e privadas. Também vou falar um pouco mais disso na minha segunda palestra, mas é só para vocês entenderem que esse requisito geral de certificação de produtos está dentro dessa área que tem a ver, então, com a diretoria que eu já me referi. Então, aqui está o modus operandi da nossa divisão, né? Regulamentação técnica, produtos, insumos e serviços não metrológicos, também apoio na provisão desse esquema de avaliação da conformidade para outros reguladores. Esses são os 3 documentos que a gente tem, que são chamados requisitos gerais de avaliação da conformidade, conversam com todos os regulamentos que a gente tem. 2 deles são relacionados com uma ferramenta chamada a declaração do fornecedor, né, que é RGDF Produtos e RGDF Serviços. E a terceira é o que nos interessa, é a portaria 200, que trata, então, dos requisitos gerais de certificação de produtos. Essa portaria, então, está agora num processo de aperfeiçoamento, ok? E o que nos motivou aí, né, a fazer isso? Primeiro, porque a gente tem isso na nossa agenda regulatória. O Inmetro agora tem publicado anualmente uma agenda para poder contemplar os objetos que serão contemplados nesse trabalho. A gente não realizou a IR para esse tipo de aperfeiçoamento, entendendo que estamos contemplando apenas questões de baixo impacto
porque o decreto estabelece um pouco essa lógica, que você pode ficar livre da necessidade de AR se houver ali um baixo impacto nesse aperfeiçoamento, e, portanto, a proposta de aperfeiçoamento é parcial. Nós não queremos exaurir todos os problemas do SGCP. É impossível, né, fazer isso agora. E, portanto, a gente está dando um passinho de cada vez para ir resolvendo todos os problemas que estão no radar. E agora é um aperfeiçoamento parcial. A gente sabe que tem muita coisa que precisa ser revista, isso vai ser feito em algum outro momento, de maneira mais aprofundada, mas vocês verão que o conjunto da obra aqui já dá conta de ajudar bastante o setor aí regulado naquilo que é oferecido, então, nesse aperfeiçoamento. Além disso, gente, só para vocês terem essa ideia, nós temos hoje todas as nossas portarias que tratam de certificação conversando com o RGCP. Então, 100% das portarias que a gente tem de certificação estão alinhadas com o RGCP. Está aí o número, 112 portarias, 14 voluntárias e 98 compulsórias. Significa, então, que todos esses PACs utilizam certificação, seguem diretrizes estabelecidas pelo RGCP, o que garante, então, consistência, padronização nos processos, e é isso que a gente também se preocupa ao alinhar essas portarias com o regulamento, com o requisito geral. Além disso, para entrar, então, no tema que nos interessa, a gente tem algumas motivações que estão por trás dessa nossa proposta de aperfeiçoamento. A primeira é que a gente vem recebendo de diversos segmentos do setor produtivo uma série de demandas por tratamentos transversais por meio do RGCP. A gente pode, como RGCP, alcançar toda a cartela de portarias de uma maneira transversal, o que é uma estratégia inteligente e adequada. A segunda coisa é, a gente também tem problemas identificados nos canais de atendimento do Inmetro nos últimos 5 anos. Também coletamos tudo isso para tentar ajudar a gente a fazer as escolhas adequadas nesse aperfeiçoamento. Por fim, a equipe também vem estudando já há algum tempo uma comparação da ferramenta de avaliação da conformidade do Brasil com aquilo que se faz na Europa e nos Estados Unidos, para também se inspirar um pouco nesse aperfeiçoamento. Então, aqui a gente tem um pouco das motivações que estão por trás desse aperfeiçoamento. Por fim, a gente tem 12 principais melhorias propostas para o aperfeiçoamento do RGCP. O 12 aqui tem uma provocação, né? Não são os 12 trabalhos de Hércules que você vai ver pela frente, tá? Não é a ideia de matar o leão de Nemeia, a hidra de Lerna, o cão lá de... Não é isso não, tá? A ideia aqui é que eu tentei mostrar aqueles que teriam maior impacto para o setor aí de eletromédicos de saúde. Obviamente, você, ao acessar o documento, vai encontrar muito mais coisa do que eu vou apresentar aqui. Então, eu selecionei esses 12 para tentar dar para você mais ou menos um guia do que a gente está propondo e o que vai impactar de maneira bastante significativa as portarias que conversam com a RGCP nessa proposta de aperfeiçoamento. Então, vamos lá. A primeira delas é que a gente tem uma atualização automática de normas técnicas a partir desse aperfeiçoamento. Ok? Então, a previsão é, de fato, ter um gatilho automático para a adoção de versões mais atualizadas. Hoje, nós temos muitas normas desatualizadas em várias das portarias que usam certificação. E aí, a gente passa a usar um comando que permite a atualização dessa norma. E aí, obviamente, também isso vale para resoluções de outros regulamentadores e de portarias associadas também, tá bom? Além disso, quem é responsável por garantir o cumprimento desse negócio? OCP. Ele vai ter que, então, ter a responsabilidade de fazer a adequação necessária para adotar a versão mais atualizada do documento. Esse prazo de adequação previsto nesse aperfeiçoamento é de 24 meses, mas ele também pode sofrer variação de acordo com a resolução. Por exemplo, a Anvisa tem lá um período diferente, vale o período da Anvisa e não o período do RGCP. A norma tem um período diferente, vale o período da norma. Esse aqui é o geral, ok? É o que valeria em termos gerais. Então, esse é o primeiro ponto aí, leão de Nemeia está morto, tá certo? Segundo, a substituição do memorial descritivo pelo conceito de documentação técnica. A gente quer informações mais robustas dos fabricantes. Hoje nós usamos uma ferramenta que é esse memorial descritivo. Agora, nós queremos uma coisa com maior abrangência de informações fornecidas pelo fabricante, relativas ao processo e também ao produto que ele coloca no mercado. Aqui inclui análise de risco,
descrição do processo produtivo e também controles realizados. Mais uma vez, a gente não está falando de uma flexibilização para todo o setor. Está falando de uma flexibilização para quem compete, quem atende esse tipo de exigência. Ok? Então, a ideia aqui é a gente passar a ter informações mais robustas por parte daquele que quer ter benefícios dessa flexibilização. Outra coisa importante, nós ampliamos o benefício também para MEI, ME e EPP. A gente tem alguns hacks específicos que já haviam essa previsão, tanto para microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte, e a gente agora está permitindo que os hacks específicos também, que usam modelo de certificação, ampliem isso para EPP. Até então, as empresas de pequeno porte não faziam parte dessa cartela e agora fazem parte dessa lógica. E a gente também está aplicando isso para fabricantes estrangeiros, desde que exista uma comprovação desse enquadramento na lei específica do país de origem. Ok? Então, a ideia aqui, portanto, é também dar um tratamento diferenciado para quem é uma pequena empresa, um microempreendedor individual ou uma empresa de pequeno porte. E os hacks específicos dão para esse tipo de situação um modelo de certificação menos oneroso, mais flexível, mais acessível para essas empresas. E a gente agora está dando um comando transversal para que todo mundo passe a ser contemplado por isso também. Quarto, a gente passa também a permitir que normas congêneres à ISO 9001 passem a ser consideradas em igual condição de utilização. Eu sei que na área de saúde isso já acontece, na portaria 384, se eu não estou enganado, Juliano me corrija se eu estiver falando bobagem, já está isso alinhado, né? Então, se outras hacks também tiverem essa previsão, eles poderão se utilizar desse alinhamento, ok? E aí, para o setor automotivo, isso também é importante, mas setor de saúde eu sei que tem um impacto também importante, então, agora, sistema de gestão de qualidade pode se apropriar da norma específica do setor, nesse caso aqui, a ISO 13485 de 2016, tá bom? E aí, nesse caso, passa a se ter também requisitos mínimos para fabricantes que são menos exigentes. Tem uma tabela lá, que eu sei de cabeça, a tabela 2, que vai dar essa informação. Então, a ideia é que esse benefício da concessão inicial, com a possibilidade, então, de não realizar auditoria na etapa de manutenção. Mais uma vez, o que eu estou fazendo? Eu estou flexibilizando, desde que essa empresa tenha alinhamento dentro do RAC para utilizar essa norma congênere e não mais a ISO 9001. Então, isso aqui para o setor de saúde eu sei que é um elemento importante, tá bom? Quinto, aceitação de relatórios de ensaios emitidos antes do início do processo de certificação. Mais uma vez, aqui é uma incorporação de que já tem previsão disso em alguns hacks, e a gente traz isso também agora como um comando geral. Esses relatórios de ensaio, que foram realizados até um ano antes, né, do início do processo de certificação, e eles precisam ter esses requisitos aí, tá, senhores? Mesma unidade fabril, todos os requisitos do hack são avaliados, critérios de amostragem exatamente como o do RAC e realizados por laboratórios de terceira parte. Eu não vou saber dizer como é que isso funciona na área de saúde, tá? Não vou me aventurar a fazer isso. Mas vou dar um exemplo para vocês. A gente regulamenta colchões. Você sabe que o colchão que você dorme é regulamentado pelo Inmetro. Tem que ter o selinho lá do Inmetro. Então, às vezes, o fabricante ele vai usar o mesmo tecido para realizar vários formatos de colchão. Então, é natural que ele possa utilizar, inclusive, o mesmo relatório de ensaio que ele faz para o tecido, qualquer que seja o projeto de colchão que ele realize. Ok? Então, é isso que a gente está falando aqui, dizendo que ele pode usar, desde que seja mesma unidade fabril, requisitos de RAC e critério de amostragem do RAC também. Perfeito? Sexto, previsão na diminuição da frequência dos ensaios de manutenção. Muita gente reclama disso, né? Mas é tanto ensaio, manutenção tão repetida. Então, a gente também está permitindo que exista uma flexibilização para isso. E volto a dizer, não é para todo o setor. É para quem corresponde àquilo que está previsto aí nesse conjuntinho de regras. Primeiro, tem que estar classificado no nível de risco 1, 2 ou 3, modelo 5. O modelo 5 é o mais exigente, com o sistema de gestão da qualidade. Aí também, para os outros reguladores, vai depender da classificação de risco deles. O fato é que eu estou dando aqui exemplo daquilo que é a competência do Inmetro.
O fabricante tem que possuir análise de risco e controle estatístico do processo produtivo. Tem que realizar ensaios periódicos, atendendo os requisitos técnicos do produto final. E ele não tem uma ficha criminal contrária a ele. Ele não pode ter uma ficha suja no mercado, né? Não pode ter não conformidade em auditorias e ensaios do ciclo anterior, ou na etapa anterior do ciclo de avaliação. Nesse caso, então, eu sei que, por exemplo, a 384 já tem alguma coisa nessa direção, e, portanto, a gente estaria aqui ampliando essa possibilidade para outros RACs. Além disso, né, essa periodicidade passa de 6 para 12, se for esse o caso, e de 12 para 24, a partir, então, do segundo ciclo de certificação. Eu sei que, por exemplo, implante mamário, hoje é 6 meses. E aí, nesse caso, passaria para 12. Embora, eu vou fazer um spoiler aqui, nós já estamos ampliando para 12 meses também a manutenção. Mas o fato é que isso que vai acontecer para quem conseguir atender essa previsão aí da diminuição na frequência dos ensaios de manutenção. Além disso, o que não pode, o que não vai valer, né? Se a manutenção não considerar 100% das famílias, 100% dos modelos. Você tem alguns RACs que isso não é feito. Não se contempla 100% dos ensaios para os modelos das famílias, por exemplo. E os ensaios também não são realizados, todos eles, na etapa de manutenção. A gente tem no setor automotivo, isso acontecendo com alguma frequência. O RAC for inferior, o certificado for inferior a 3 anos, também não vale. E não vale também se a condição do RAC for mais favorável. Faz sentido, né? Faz sentido. Eu vou dar um exemplo aqui. A portaria 384 já tem uma situação mais favorável do que isso. Então, no caso dela, não faria muito sentido essa aplicação. Então, é só para entender também que isso aqui é uma outra preocupação que nós tivemos ao propor esse aperfeiçoamento. Além disso, é possível também compartilhar relatórios de ensaios entre modelos distintos ou famílias distintas. Mesma lógica que eu já apontei lá atrás. Modelos ou famílias relativo a componentes ou parte do produto, provenientes do mesmo fornecedor e possuem as mesmas características e especificações técnicas. Aqui também o tecido do colchão é um bom exemplo para apresentar a lógica que está por trás, então, desse compartilhamento. Oitavo, a gente também está incluindo o termo de compromisso para modelo 1B. Não sei se eu estou falando aqui um outro idioma para vocês, mas espero que não. A gente tem alguns regulamentos, eu vou dar o exemplo de capacete, por exemplo, em que a importação é feita por lote e ele traz para a alfândega, fica lá ocupando um espaço na alfândega, ele tem que pagar o valor para manter o produto ali, até que ele possa certificar o produto. Agora a gente está criando um mecanismo que já acontece para capacete, para quem tem previsão do modelo 1B. É possível trazer, tirar da alfândega para não precisar pagar, fazer um termo de compromisso para coletar essa amostra, certificar e depois colocar no mercado. O que desonera substancialmente essa logística que ele tem que fazer para fazer, então, a importação. Então, o termo de compromisso, naqueles RACs que prevêem modelo 1B, passa a ser utilizado como uma ferramenta possível, tá bom? Além disso, 9, você já não lembra da primeira, não é isso? Estou brincando, vamos lá. Condições técnicas que podem dispensar ensaios de recertificação. Olha aí, se o RAC for compulsório, o produto é classificado no nível 1 ou 2 de risco do Inmetro, e o modelo de certificação adotado é modelo 5, a partir do segundo ciclo de certificação, se não houver nenhuma não conformidade em auditoria e ensaio durante todo tipo de ciclo de certificação, ele pode ficar livre da recertificação. Gostaram? Que bom. É isso que a gente quer, que vocês gostem. Isso aqui dá uma liberdade enorme de não onerar, porque ele tem que refazer todo o processo. Mas lembrem, só vale nessa configuração. Só vale se ele provar que não teve nenhum problema, que a segunda ciclo de certificação dele não teve nenhuma não conformidade, e ele está categorizado nesse classificação de nível de risco ali, e também o modelo de certificação adotado é o modelo 5, tá bom? Chegando aqui mais para o final, 10º, nós incluímos também nessa proposta condições extraordinárias para a realização das atividades de avaliação da conformidade. A gente aprendeu, e lamentavelmente com a pandemia da Covid, que a gente precisava se antecipar a esse problema. Naquela ocasião, nós tivemos que publicar às pressas uma portaria para flexibilizar as regras da avaliação da conformidade. Agora estamos prevendo já na portaria que isso vai acontecer
toda vez que houver uma dessas configurações. Guerras, e aqui não é guerra de milícia, é bom dizer isso, eu sou do Rio de Janeiro, então é bom lembrar isso, e nem guerras de policial com as coisas que acontecem, não é isso que ele está falando, não. É guerra como aquela da Ucrânia contra a Rússia, é disso que a gente está falando aqui. Uma outra coisa é calamidade pública declarada pelo Estado. Também não é, puxa, mas eu estou aqui numa calamidade pública na minha casa. O problema é seu, né? Não tem nada a ver com esse tema aqui. E emergência sanitária, quando houver, de fato, uma situação como a da Covid, em que a gente precisou intervir, flexibilizando as regras de avaliação. Aí pode ser auditoria remota e tudo aquilo que está previsto nessa flexibilização, mas a ideia aqui também é incluir isso de maneira a permitir que a gente use essa ferramenta quando for necessário, no cenário que se descortinar nessa direção. Além disso, senhores, possibilidade de auditoria remota para tratamento de reclamações. Aqui é de maneira perene, tá bom? Só para tratamento de reclamações. Aí a gente permite que, de fato, essa auditoria seja feita de forma remota e a gente passa a incluir essa possibilidade como um comando do RGCP para todas as portarias. E, finalmente, a gente inclui também o número do certificado no selo de conformidade para aqueles produtos que não têm registro. Nós temos alguns produtos, no nosso caso, que não tem lá o ato público de liberação. E aí a gente também agora está impondo como regra que esse número de certificado tem que ser exibido no selo do Inmetro como parte de uma informação também para a população, para a sociedade como um todo, tá bom? Por exemplo, eletrodomésticos, a gente regulamenta e não tem registro. Vai ter que ter o selo com o número do certificado, tá bom? Beleza? Esse número é o número do certificado do ACP, que passa a figurar ali como uma informação também no selo, tá bom? Então é isso, senhores. Eu queria compartilhar com vocês também o endereço da consulta pública, está aí, ó, para quem quiser, tira foto, entra lá, nós vamos ficar 60 dias com esse documento publicamente para ser consultado. Você pode também, nessa plataforma Participa Mais, contribuir com discussões, com elementos que você considerar importantes para serem coletados por nós. A gente, depois de cumprir 60 dias, faz um trabalho de consolidação desse material todo, e aí depois a gente chama as partes interessadas para receberem nossas respostas, e então, na sequência, publicamos o documento definitivo com esses comandos que eu já compartilhei com vocês aqui de maneira rápida, tá bom? Então, essa é a ideia. Sugiro, estimulo e encorajo vocês a entrarem lá na plataforma e darem a sua contribuição. A equipe lá da Direc agradece e ela vai ser muito útil para a gente poder fechar o ciclo dessa consulta pública. É isso aí, a missão do Inmetro é essa daí, prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos por meio da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do país. Agradeço demais a paciência de vocês. Estão aí também os meus contatos para quem quiser, tá bom? Obrigado. Bem, boa tarde. Meu nome é Juliano, aqui trabalho na Anvisa, que já tem 18 anos, na área de regulamento de dispositivos médicos, mais especificamente equipamentos, aí, também 18 anos, então só conheço uma área da Anvisa, que é essa área. E mais propriamente falando na parte de avaliação da conformidade, aí eu tenho coordenado o grupo lá da área desse segmento já mais ou menos há um pouco mais de 10 anos. Queria agradecer aí o convite, Márcio, Abimed, aí, pela oportunidade de estar esclarecendo algumas dúvidas aí sobre o processo de avaliação da conformidade. Enfim, todos os temas relativos ao processo regulatório é sempre importante estar esclarecendo ao setor regulado. Eu acho que é uma oportunidade ímpar e mais uma vez, muito obrigado pela essa oportunidade. Bem, eu acho que para esse tema específico, que é o RGCP, nada melhor do que o Hércules para estar falando
sobre essas novidades, realmente que novidades, eu estou conhecendo agora, viu, Hércules, e assim, eu vou pelo um panorama muito breve do que você mostrou aqui, ao que me parece, pelo menos, para o RAC específico de equipamentos, na qual eu trabalhei na construção junto com o Inmetro, Marcelo Carvalho, enfim, com o pessoal do Inmetro, há pouco impacto ao que eu estou identificando nos itens. É lógico que eu não conheço muito a fundo os RACs específicos da área de materiais, então eu não teria propriedade para estar falando, mas desses 12 segmentos, eu acho que só me parece, ao que me parece, só tem a ganhar, à exceção um item ou outro, eu acho que talvez vai ter uma discussão um pouco aí polêmica, mas enfim, isso é uma consulta pública, né? Isso, a oportunidade de estar recebendo essas informações, e a gente, como órgão regulador junto com o Inmetro, a gente trabalha em conjunto no sentido de tentar aperfeiçoar. Eu acho que no momento oportuno o Inmetro provavelmente chamará a Anvisa para, ou a gente mesmo também trabalhar com esse processo de consolidação, né, dessas contribuições. A gente está disponível, viu, Hércules, quando precisar. Mas, enfim, então, eu acho que a minha principal fala, talvez, é para a palestra seguinte, né, que fala especificamente dos RACs, mas eu quis abordar aí uma apresentação muito breve, eu vou ser rápido, porque, como eu já falei, o RGCP talvez é o tema principal, e eu acho que é mais no sentido da gente estar mostrando um pouco. Então, eu vou mostrar como funciona o organograma da área de produtos para a saúde. Eu acho que a grande maioria já conhece. Então, nós temos a Gerência Geral de Tecnologia e Produtos para a Saúde, um segmento aí nas 3 áreas aí principais, que é de equipamentos in vitro e materiais. Nós temos uma coordenação na parte de pesquisa clínica e vinculado à GEMAT, a gente tem a coordenação de materiais e implantes ortopédicos. Então, esse é a gerência, é o departamento que é vinculado à diretoria 3, hoje, da Anvisa, né? E ela é responsável em estar regulamentando os dispositivos médicos aí no Brasil. Muito breve, os principais regulamentos aí de dispositivos médicos. Então, eu tenho a 751, que foi há 3 anos atrás, a gente publicou com um trabalho de harmonização com o IMDRF. Então, é um trabalho que revogou a antiga, que era 2001, que era antiga, a 185 de 2001, na mesma linha de trabalho que a Anvisa vem no sentido de harmonizar os entendimentos regulatórios de dispositivos médicos no mundo. A área de in vitro também publicou em 2023 a RDC 830. Aí, nessa sequência do processo de harmonização, a gente veio mais recentemente, ano passado, a resolução 848 de 2024, que trata dos requisitos essenciais de segurança e eficácia de dispositivos médicos, e aí alguns outros mais específicos, por exemplo, a regulamentação de dispositivos médicos na Anvisa, a gente tem a particularidade de poder regularizar produtos sem famílias ou produto único. Então, para aquilo que é da área de equipamentos, nós temos a 542 de 2021, específico para a área de materiais, a 556 de 2021. Isso é uma dúvida também recorrente que a gente tem, às vezes, recebido do setor regulado, é, às vezes, interpretar a resolução de agrupamento de materiais, de equipamentos na 556 ou vice-versa. Então, a gente tem um regulamento específico para cada área, né, de segmento. E aí, voltado na área de certificação compulsória, eu vou, na próxima palestra, eu vou citar mais os outros requisitos, mas é só para dar uma abordagem. Como já foi dito, a Anvisa é a agência reguladora que trata o processo de avaliação da conformidade como compulsório, e todo o regramento é feito pelo Inmetro, e isso já vemos trabalhando há um bom tempo nessa parceria, e na próxima palestra eu falo um pouco mais. Então, para a área de equipamentos, tem hoje a 549 de 2021, que traz essa compulsoriedade especificamente para equipamentos, tem para o programa de materiais, que depois eu vou falar, e vinculado a 549, que de equipamentos, nós temos uma instrução normativa 283 de 2024, onde traz a lista
das normas técnicas que realmente requer o processo de certificação. Essa instrução normativa ela é periodicamente atualizada, aí numa média de 2 em 2 anos, assim, porque as normas técnicas elas são atualizadas dentro do processo aí, que é natural da evolução desses produtos no mercado aí mundial, né? A resolução 665 de 2021, que trata de boas práticas de fabricação de produtos para a saúde. E aí, só abordando um pouco dessa novidade que você trouxe, Hércules, da questão da ISO 9001, o RAC, a 384 de equipamentos, ela já trazia essa possibilidade de aceitar a ISO 13485. Não sei bem a comunidade de materiais, aí teria que avaliar, mas isso eu sei que a gente trouxe isso. Além da 13485, a gente tem uma especificidade na área da Anvisa, que são os certificados de boas práticas de fabricação, que o próprio RAC trazia isso também, como possibilidade de aceitar dentro do sistema da qualidade. Aí a resolução 837 de ensaios clínicos também, a gente tem uma resolução específica que traz todos os procedimentos de como protocolar a Anvisa quando você vai fazer a investigação clínica desses produtos desenvolvidos aqui no país. E aí temos uma resolução específica de software, né? Há sempre essa questão, agora que a Anvisa está começando a regulamentar software a partir de 2021, e não, o software médico já era regularizado desde 2001, a gente tem registro de produtos regularizados ainda, com um registro, inclusive, vigente, dessa época sendo regularizado. Acontece que o mercado de software, como dispositivo médico, aumentou exponencialmente, e a necessidade de a gente estudar mais requisitos referente a esse produto, a gente publicou essa 657, mas é algo que já era exigido pela Anvisa, já pela RDC 181. E aí tem 185. E aí tem outros regulamentos aí que eu acho que não é o objetivo desse tema. Eu acho que aqui talvez é o principal slide aí, que eu não sei se vocês conseguem ler, mas a verdade aqui era só numa forma de abordar que o certificado de conformidade é um dos requisitos que a gente pede para você ter um produto devidamente regularizado e realmente seguro e eficaz no mercado hoje brasileiro. Então, tudo inicia-se com o entendimento do enquadramento desse produto, que tipo de produto é, um produto notificado, produto registrado, qual é a classe de risco dele, se é um produto de pequeno porte, grande porte, que equipamentos têm ainda essa diferenciação, se é uma família, se é produto único. Então, esse é onde se iniciar um processo de regularização desse produto, inicia-se aqui, aí destaca-se aqui as dúvidas, assim, a gente sempre pede, nesse momento, ao houver dúvida quanto ao processo de enquadramento, a gente tem o nosso canal, Fale Conosco da Anvisa, que é esse Fale Conosco, que ele passa por uma triagem e que, na maioria das vezes, esse processo de enquadramento acaba chegando na área técnica e a gente responde, e esse é um caminho oficial para vocês realmente terem o entendimento de qual é, de fato, esse enquadramento. Isso é um desafio rotineiro na área, produtos inovadores existem a cada momento, então isso faz parte da gente também. A gente tem a nossa reunião semanal da área técnica, que toda semana a gente discute um produto novo, e isso faz parte, a gente entende que isso é a evolução da tecnologia. Tendo o entendimento, aí vocês sim, aí parte do processo de regularização da empresa. Hoje em dia, um produto importado precisa de um representante, um distribuidor, né, aquele produto que vem de fora, essa empresa precisa ser regularizada, da mesma forma como a indústria nacional, o fabricante precisa ser regularizado pela Anvisa. Então, a gente tem a questão da emissão da AF, e aí já começando a se basear nos regulamentos hoje vigentes da Anvisa, a RDC 16 de 2014, que norteia sobre o processo de autorização de empresas, que são as AFs. Após isso, tem todo o processo de certificação de boas práticas de fabricação, lembrando que produtos tanto de classe de risco 1, 2, 3 e 4, que é o regulamento da Anvisa fala sobre a classe de risco desses produtos. Para todos esses, eles precisam atender todos os requisitos da 665 de 2022. Para os produtos de alto risco, 3 e 4, aí sim,
se exige aí que a gente chama do certificado de boas práticas de fabricação, na qual a Anvisa ou os parceiros da Anvisa aí do sistema de vigilância sanitária aí, as visas do Estado ou município, fazem essa auditoria e assim emitem esse certificado. Uma vez tendo esse certificado, aí tem a questão assim, um requisito que a gente, inclusive, entende como um dos requisitos, não desmerecendo todos os requisitos, são importantes, mas a questão da pesquisa clínica ela é fundamental, processo de avaliação processo de regularização de dispositivos médicos. Lógico que para produtos classe de risco 1 e 2, isso não é requisito no momento da submissão, mas essa empresa tem que ter todos esses documentos, conforme a 751 fala, na sua empresa. Há exceção, obviamente, quando se trata de um produto inovador, a qual não se existe no mercado, aí a gente acaba solicitando esse tipo de documento. Produtos classe de risco 3 e 4, sim, tem que apresentar documento de avaliação, da avaliação clínica. Para a questão desses produtos desenvolvidos no país, na qual faz a pesquisa clínica no país, nós temos regulamentos, como é 837 de 2023, que fala sobre a questão da investigação clínica. Aí são a pesquisa clínica, como eu falei, requisito hoje, fundamental no regulamento, que eu esqueci de colocar aqui, mas já tinha citado, que é o regulamento novo agora de segurança e eficácia. Aí sim, um dos documentos que a gente solicita são o certificado de conformidade para alguns produtos, seja importante, dita, às vezes as pessoas acham que no universo de produtos que a gente regulamenta aí de dispositivos médicos, são muitos, é somente um segmento que hoje é exigido esse certificado de conformidade, o qual atesta que aquele produto atendeu determinados requisitos de normas técnicas, né? Feito isso, com todos esses documentos, aí sim você submete seu produto e regulamenta junto à Anvisa. Pós-mercado, isso tudo a gente fala de pré-mercado, né? O pós-mercado, aí sim, a gente fala da questão do uso, então, especificamente para equipamentos, há um regulamento hoje que é a 579/2021, que ela trata tanto da comercialização de produtos usados, da doação, do recondicionamento desses produtos e do uso desses equipamentos mesmo com registro vencido. Obviamente, um equipamento ele tem uma vida útil, muitas vezes, de mais de 10, 15, 20 anos, e elas não necessariamente têm que seguir a validade de um registro. Então, o próprio regulamento ele permite o uso, a continuidade do uso desses equipamentos, mesmo com o registro vencido na Anvisa. Tecnovigilância, a Glorinha já deu uma aula aí sobre a tecnovigilância, importante aí a questão de monitoramento desses produtos. Mais uma vez, todos esses requisitos são fundamentais nesse ciclo que a gente chama ciclo regulatório de dispositivos médicos, para você ter realmente um produto de segurança e garantir de segurança e eficácia no mercado. A questão do descarte, regulamentos específicos, tem a própria lei e a IDC da Anvisa, e aí voltamos ao ciclo do processo de regulação. Então, tudo isso para dizer que o processo de regularização de um dispositivo médico, ele passa por um ciclo onde a certificação é um dos requisitos que a gente pede para a aprovação da Anvisa. E aí, um dado que eu tirei semana passada, isso é público, está no site da Anvisa, aí eu tirei semana passada, dia 12 de maio, se você for baixar nesse caminho aqui que a gente consegue tirar hoje a quantidade de produtos hoje vigentes na Anvisa. Quando eu digo produtos, dispositivos médicos, aí tanto na área de materiais, equipamentos e in vitro. Se hoje você baixar essa planilha, ela vai dar em torno de 100 mil e 108 mil produtos. Há duplicidade de informações, porque as informações que são dadas nessa planilha, uma planilha Excel, ela duplica o registro quando se tem mais de um fabricante legal. Então, quando você faz esse filtro, e aí você tem em torno, aí, nesse dia, era em torno de 93.631 dispositivos médicos vigentes na Anvisa. E aí, só para vocês terem uma ideia do universo que é esses produtos, aí aproximadamente aí 15 mil produtos
é da área de equipamentos, um pouco, aí, mais ou menos 15 mil na área de diagnóstico in vitro, e ainda a grande maioria dos produtos regularizados na Anvisa é da área de materiais e de implantes ortopédicos, aí, um pouco menos de 63 mil produtos. Então, ainda a GEMAT ainda representa ainda um grande volume de produtos a serem regularizados na Anvisa. E aí, só a título de curiosidade, aí eu fiz esse levantamento aí para a área de equipamentos, a área que eu trabalho. Hoje nós temos aproximadamente 5 mil registros válidos envolvendo o processo de certificação compulsória. Então, para vocês terem uma ideia, de 15 mil que existem, aí 1/3 é que trabalha com o processo de avaliação de conformidade, mesmo tendo uma instrução normativa que eu vou tratar no próximo tema, com mais de 86 normas técnicas, ainda há um universo muito grande de produtos que não se aplica a certificação compulsória. Isso, obviamente, só da área de equipamentos, né? Materiais é outro universo, e aí sempre focado na questão da portaria 384. Provavelmente, esse levantamento junto à ABRAC, a Associação dos OCPs, eles têm um número desses dados de certificado de conformidade um pouco menos, mas é porque o certificado de conformidade, isso vai depender de cada empresa. Às vezes ela aborda uma família de modelos e, por questão comercial, ela resolveu registrar na Anvisa só um modelo, e depois ela utilizou esse mesmo certificado para registrar um outro modelo. Então, você acaba tendo mais registro do que certificado de conformidade no mercado. Tá bom? Então, é isso. Eu tentei ser muito breve, mas eu acho que o tema principal era esse RGCP, e eu acho que, se ficarem curiosos aí, temos a próxima palestra aí, mais específica sobre os hacks. Muito obrigado. Oi, muito obrigada pelas apresentações de vocês. Realmente, a questão do RGCP, a gente estava bastante ansioso, né, na preparação para a apresentação, e a gente percebeu que saiu ontem e já imprimi minha cópia. Que legal. E já tinha dado uma estudadinha. Então, conseguimos preparar umas perguntas agora rapidinho também, de esclarecimento. Mas uma pergunta que a gente já tinha pensado aqui, tanto para o Dr. Hércules quanto para o Dr. Juliano, como que as instituições Inmetro e Anvisa estão se preparando para as revisões de documentos que vão ser decorrentes dessa nova versão do RGCP, né? A gente vai ter agora um trabalho bastante grande de trabalhar, de revisar os hacks e de atualizar os demais documentos, as RDCs talvez. Como é que vocês estão vendo esses passos agora para frente? Então, na verdade, tem parte desses comandos do RGCP que são automaticamente incluídos já naquelas portarias que conversam com esse requisito geral de certificação de produtos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A atualização de base normativa, né? Isso já vai acontecer automaticamente. Depois nós temos que fazer o dever de casa de só fazer lá a retirada da referência do ano da norma. Então, esse é um primeiro comando que já valeria automaticamente. Alguns deles vão depender daquelas regrinhas lá, né? O OCP vai ter que garantir que, durante 2 anos, ele não teve nenhum problema de não conformidade. Mas, assim, se ele já tem uma relação estabelecida com o OCP previamente, e esse histórico já existe, ele já pode ir pleitear aquela flexibilização prevista. Então, existem coisas que são muito mais operacionais para o OCP entender, agora a lógica é começar a aplicar. Outras coisas vão ser a par e passo da publicação definitiva da portaria de RCCP, e, obviamente, alguns comandos nem se aplicam à área de saúde. Então, porque a portaria 384 é um bom exemplo. Ela já está num nível de flexibilidade até mais elevado do que aquele que estamos dando agora via RGCP. Então, haverão aí condições e contornos que terão que ser considerados nesse sentido. Tá? Alguns deles de maneira mais automática, outros o OCP vai ter que se inteirar melhor do comando para poder entender como é que ele aplica. E, em alguns casos, a gente não vai ter nem muita alteração, porque o hack já é propriamente uma situação mais flexível do que o RGCP prevê. É isso. Nos casos onde o setor regulado identificar uma oportunidade para fazer essa revisão de hack, podemos acionar também
durante o processo de consulta pública do RGCP, a gente já sinaliza? Sem dúvida, se vocês encontrarem alguma relação entre o que está previsto nessa flexibilização e o que está previsto no RAC, encontrando alguma incompatibilidade, algum elemento que possa gerar dúvida, é um bom momento para trazer essa pergunta também para esse momento de consulta pública. A gente vai poder esclarecer, olha, nesse caso aí tem que considerar esse ingrediente, ou não. Talvez nós não tenhamos pensado nesse impacto e está na hora da gente também agora incorporar no texto final do RGCP. Então, a abertura aqui é para os dois lados. A gente talvez tenha que ser ajudados em alguns elementos que vocês possam considerar, como o contrário também. A gente pode dizer, olha, não, a interpretação que você está fazendo tem que considerar esse ingrediente aqui que o RGCP já prevê e que talvez tenha que ser esclarecido nessa conversa com quem trouxer essa contribuição. Mas, veja, muitas dessas questões, e eu não tenho a pretensão de exauri-las aqui, serão discutidas agora na consulta pública. É isso mesmo. É uma ferramenta que nos permite fazer esse diálogo com todo mundo que puder vir contribuir nessa discussão. É isso. Eu acho que certamente esse é o momento agora da ABMED, a BIMA, a BRAID, as associações, ler, fazer o dever de casa, ler a consulta pública, entender naquilo que houver impacto. Eu acredito que provavelmente a ABRAC aí com os OCP certamente vão se manifestar, fazer as suas contribuições. E mais uma vez aí, em nome da Anvisa, aí, do setor de dispositivos médicos, a gente se disponibiliza a estar discutindo junto com o INMET, como foi sempre feito, do processo de evolução desses requisitos. Requisito nunca é um requisito perfeito, ele evolui com o tempo e a gente entende disso. E eu acho que o momento agora é de ler, fazer as contribuições e aí o momento oportuno é a gente discutir se a associação entender uma discussão como se fazia. Eu me lembro muito da 384, que eu fui mais ativo. Inúmeras vezes eu fui no Rio de Janeiro, em INMET, com as associações, discutindo junto, e eu acho que isso faz parte do processo. Obrigada. E durante esse processo de consulta pública, imagino que vocês vão receber, você mesmo comentou, né, doutor Hércules, que que vocês estão fazendo um aperfeiçoamento, né, da norma, e a gente tem mais ideias, né, de sugestões que talvez seja esse o momento da gente fazer e que talvez fujam um pouco dessa definição de baixo impacto. Pode deixar. Obrigada. Fujam um pouco dessa definição de baixo impacto regulatório, que motivou, inclusive, a isenção da análise de impacto regulatório. Vocês já têm alguma forma de como filtrar isso, como que isso vai ser discutido e como que a gente vai trabalhar com essas sugestões? Então, Paulo, essa é uma excelente pergunta, né? A gente, na verdade, nesse momento, tem uma agenda regulatória com 56 itens que eu tenho que entregar até o final do ano. Então, esse é o meu desafio, né? Uma equipe aí de um pouco mais de 20 pessoas, e a gente precisa, de fato, dar conta dessa agenda. Então, assim, um pouco na linha do que o Juliano comentou, né, regulamento é que nem filho, né, eles crescem e vão dando mais trabalho. Né? É isso mesmo, regulamento é que nem filho, RAC também é que nem filho. Depois que você publica, você nunca mais sabe o que você vai fazer para dar conta de administrar aquela situação. Então, problemas novos surgem. Nós já sabemos que o RGCP precisa de outros avanços, e há duas frentes acontecendo internamente no INMET. Primeiro, há um trabalho interno da gente fazer uma melhoria nas nossas práticas regulatórias, e passam muito pelos RGA6, Requisitos Gerais de Avaliação da Conformidade. Então, assim, o RGDF, por exemplo, que eu citei, precisa também de um tratamento. A gente sabe disso, isso está no nosso radar. Então, o RGCP agora vai ter um aperfeiçoamento parcial de baixo impacto, mas nós sabemos que a gente vai ter que continuar perseguindo isso, e esse trabalho interno de uma melhoria da nossa prática regulatória é uma primeira tentativa de levantar, angariar elementos que possam nos ajudar nisso. Mas há uma outra coisa acontecendo também. A gente tem agora, anualmente, que publicar a nossa agenda regulatória. O INMET prefere fazer anual. E a gente agora vai começar a abrir uma possibilidade real de receber contribuições para estabelecer
os critérios e quem seriam os candidatos para entrar na agenda regulatória. Então, nesse sentido, em algum momento, o setor regulado vai ser também provocado para ir nessa direção. E essa é uma boa hora de apresentar essas preocupações para elas serem filtradas, avaliadas e verificar se é adequado colocar na agenda. E veja, aí vale lembrar, né, é sempre importante ter isso claro. Quando nós fazemos um aperfeiçoamento integral de um requisito, de um regulamento e tal, de um PAC, é preciso fazer uma análise de impacto regulatório anterior a isso. E aí não vale a pena, não vale mais só trazer o problema. A gente agora vai ter que se debruçar sobre ele, analisar o impacto dele para depois, então, avaliar se o desdobramento daquela análise vai gerar a necessidade de aperfeiçoamento. Mas é isso, a gente também está abrindo, no futuro bem próximo, a possibilidade da gente receber esses insights, essa contribuição, para gerar a nossa agenda e poder contemplar de maneira mais aprofundada, por exemplo, o aperfeiçoamento do RGCP. É isso, tá bom? Legal, obrigada. E, lendo um pouco sobre o texto da consulta pública, e eu vi que você também abordou aqui na sua apresentação, puxa vida, me deu branco agora. É a questão do prazo de implementação das normas, né, que vai passar agora a ser automático. E a primeira vez que eu li, eu fiquei com um pouco de... Receio. Então, só para confirmar que realmente a forma como está funcionando hoje da IN, da Anvisa, isso. E das RDCs também terem critérios específicos para entrar claro. em vigor das normas, isso está previsto e podemos continuar assim. Está previsto. Então, vamos lá, só para esclarecer esse ponto. Vale o comando da resolução da Anvisa, ok? Porque a gente, então, não tem ingerência sobre esse tipo de decisão. O comando geral são 24 meses, porque ele, em geral, é o tempo que a norma se utiliza para fazer essa atualização. Mas eu vou mostrar na próxima apresentação que a gente tem vários, também da área de saúde, que precisam ter a atualização da base normativa ISO. Estou falando aqui da base normativa ISO, da base normativa IEC, que não teriam nem conexão com essas daí que você está se referindo, mas, de fato, você tem razão. Aí vale o comando lá da resolução, que é o prazo de adequação estabelecido pelo próprio regulamentador. Tá bom? Se ele for superior a 2 anos, é o que vale ao dele, mas, em geral, 2 anos é um tempo aí razoável para essa aplicação da nova norma, da nova resolução ser realizada. Entendeu? Então, se você está preocupado com isso, sinaliza lá para a gente na consulta pública. Essa é a hora, tá bom? O que não pode é chorar depois. Aí não dá, já foi, teve o tempo, não se manifestou, a gente agora afilandou e foi publicada a portaria definitiva. Então é isso, a gente tem essa preocupação também de azeitar de uma forma que fique adequado essa transição. Mas talvez ali a nossa maior preocupação seja desfazer um nó, porque a gente tem hoje uma série de regulamentos que falam com certificação em que a base normativa da ISO e IEC está muito, mas muito desatualizada. Aí precisamos fazer esse movimento. É isso. Eu acho que, mais uma vez, numa leitura muito superficial do que o Hércules apresentou, do ponto de vista, por exemplo, da 384, que é o que eu mais conheço, por exemplo, essa questão da atualização das normas, o próprio regulamento, o RAC 384, ele previa, quando se falava das resoluções da Anvisa, enfim, ela falava a resolução, a norma ou suas atualizações. Ela já trazia isso. Mas, obviamente, tem que ter uma leitura mais, se aprofundar mais ao documento e para cada RAC entender, mas, como o Hércules falou, por exemplo, da questão da compulsoriedade dos prazos de normas, a IN já faz isso para equipamentos, define esses prazos, então, acredito que isso também já estaria previsto, aí precisa entender no aspecto dos RACs específicos da área de materiais, qual seria o impacto, mas o momento é agora de apresentar as contribuições à consulta pública. Então, vou aproveitar para apresentar uma preocupação. Depois você anota na Participa Mais lá também. Esse ponto da entrada em vigência das normas técnicas me chamou a atenção porque a gente acabou de passar agora por um período de mudança
de critério do conector de seringas e agulhas, né, que foi estabelecido o prazo de transição na RDC da Anvisa. E realmente é um processo muito complexo, que envolve molde, tivemos que mexer em maquinário, linha de produção, é bastante complexo. Tem bastante fabricante brasileiro também, né? Então, o selo, a mudança do selo também me trouxe essa preocupação, porque a gente está passando por um processo semelhante na implementação do UDI nos rótulos de dispositivos médicos agora, e isso é uma mudança bem que impacta fabricação mesmo, né? E aí ter também a mudança do selo, acho que uma coisa que veio à mente quando estava assistindo aqui é talvez pensar numa sincronização de prazos, né, para a gente poder fazer as alterações de uma vez só, mas é realmente uma coisa que para a gente traz bastante impacto em linhas de produção. Então, Paula, é excelente a tua colocação e a gente está sempre muito aberto para ouvir esses elementos, para considerar essa transição, para que ela fique suave, adequada, considere essas especificidades que vocês apontarem. E veja, só para tentar mostrar o outro lado da moeda, né? E essa é uma discussão interna lá na diretoria que é bastante calorosa. Há muita gente que defende a ideia de que a gente tem que manter o ano da norma preso para evitar que você tenha um requisito que foi trazido agora novo e que, eventualmente, pode trazer um impacto com a mudança daquilo que eu considerei como requisito compulsório na norma original. Só que isso acontece em pouquíssimos casos. A maioria esmagadora, você não tem uma alteração significativa. Então, a norma permanece quase que inalterada para aqueles requisitos que eu trouxe de maneira compulsória. O que acontece hoje? Eu tenho que fazer um aperfeiçoamento do regulamento para poder mudar a norma. E aí, não tem Hércules que dê conta, é muito mais do que 12 trabalhos, entendeu? O negócio é interminável, interminável. Tem uma cartela de hoje, regulamentos que estão nessa categoria. Então, o que eu quero fazer é mudar a lógica. Eu automaticamente atualizo, se eu tiver problema, aí eu interfiro. Perfeito? Então, essa é a ideia. É, de fato, fazer uma coisa a posteriori, quando for necessário. Isso me permite fazer uma análise adequada para esses casos e perceber, não, aqui não, porque teve um problema e tal, e eu tenho que, então, preservar a norma original, porque ela está ancorando uma decisão minha que agora foi alterada na norma nova. É isso que a gente está pensando aqui, tá bom? É isso. Muito obrigada pelas respostas. A gente tem bastante trabalho agora pela frente, mas é uma ótima oportunidade para a gente continuar colaborando. Então, queria agradecer e passar para o Márcio aqui. Bom, eu agradeço, doutor Hércules, doutor Juliano, Paula, pela presença, pela participação. Eu acho que a revisão da RGCP acho que veio num momento muito oportuno. Acho que é um trabalho que a gente tem bastante trabalho, né, com as associadas, o grupo PAC, todo mundo. Acho que a gente tem que olhar com bons olhos. Acho que a questão da discussão, né, ampla no fórum, acho que com todas as outras associações, acho que até a gente vai discutir bastante no próximo painel, né, no fórum adequado e tudo mais. Acho que é bacana. Acho que para as associadas, acho que não é lição de casa essa semana. Acho que amanhã curtam a jornada, curtam a feira, a restante da feira. A partir de segunda-feira, soltaremos comunicado, daremos prazo para que possam enviar suas contribuições, agendarei reunião para a gente fazer a consolidação, enviaremos as devidas contribuições, mas curtam as feiras essa semana, com calma. Posso fazer um pedido? Sim. Para ajudar o Inmetro? Quando for fazer a contribuição, faça como associação e peça para a empresa não mandar a contribuição dela, porque Hércules, não sei se isso acontece com vocês. Quando tem resolução em consulta pública, aí a ABIMED manda as contribuições, aí as empresas mandam as mesmas contribuições. Aí é uma infinidade de contribuição que é tudo igual. Só para fazer esse comentário, a gente não considera a importância e a relevância da contribuição porque ela repete 75 vezes. Isso não muda a nossa análise
técnica da contribuição. Portanto, seria mais interessante fazer uma contribuição única, respaldada tecnicamente para poder ajudar. Uma outra preocupação que eu tenho é que eu estou sozinho, que o pessoal da Anvisa veio com um time aí, então... Estou brincando, gente. A ideia aqui é abrir um fórum de discussão com vocês mesmos e será muito bem-vinda a contribuição de cada um de vocês. Então, agradeço. Bom, e a BIMED está sempre à disposição de vocês para contribuir e, com certeza, a gente participará efetivamente da consulta pública e a gente vai falar do RAC e também participaremos do RAC e de outras comissões que sempre existir. Estaremos sempre participando e sempre com nossos ofícios debaixo do braço, brigando pelo setor. Tá bom? Obrigado, pessoal.